Bom dia, alunos do oitavo ano. Hoje é dia 20/4/2020. Estamos dando início agora à parte da aula de hoje, do assunto de hoje, que é sobre sequências numéricas. E o que é uma sequência numérica? Uma sequência numérica é um conjunto de números, pode ser finito ou infinito. No meu caso, usarei normalmente sequências de números infinitos, ou uma sequência infinita de números, mas esses números eles estão ordenados em primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, quarto valor, quinto valor e assim sucessivamente. Exemplo: sequência numérica que corresponde ao número, a quantidade de saídas diárias de carro do professor Egino desde o início da quarentena devido ao coronavírus. Eu tenho a resposta. No primeiro dia, eu saí uma vez de carro. No segundo dia, o carro ficou parado na garagem. No terceiro dia, o carro ficou parado na garagem. No quarto dia, eu saí 2 vezes de carro. Precisei ir ao mercado e depois eu lembrei que eu precisava comprar um remédio na farmácia. No quinto dia, não precisei sair de carro. O carro ficou parado na garagem. No sexto dia, saí uma vez de carro. No sétimo dia, tive mais problemas e tive que sair 3 vezes de carro. Portanto, as informações que eu passei para vocês através da sequência numérica aqui em questão, eu passei informações do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, do quarto dia, do quinto dia, do sexto dia e do sétimo dia. Olhando os termos anteriores, não dá para ter certeza quantas vezes eu saí no oitavo dia. Valem aqui algumas observações. A gente chama de A1. O primeiro termo. No primeiro dia, saí uma vez. Chama-se de A2 o segundo termo, ou seja, no segundo dia eu não saí nenhuma vez. O quinto termo chama-se A5. Isso quer dizer que no quinto dia eu posso procurar a informação dentro da sequência numérica. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No quinto dia, não saí nenhuma vez. No oitavo dia, nesse caso, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, no oitavo dia, nesse caso, eu não tenho como saber. É importante salientar que existem situações, que existem sequências numéricas, que vão aparecer logo nos exemplos seguintes, aonde sabendo os primeiros termos é possível saber os seguintes. Nesse caso, não, só eu mesmo posso dizer, posso informá-los de quantas vezes eu saí de carro no oitavo dia. Só um minutinho. E vamos ver um outro exemplo. Dar uma organizadinha aqui na minha mesa. Próximo exemplo. Nós queremos escrever a sequência dos números pares maiores que 7. Sempre começa com parênteses e termina com parênteses. É assim que se escreve uma sequência. O primeiro número par após o 7 é o 8, maior que 7. Depois vem o 10, o 12, o 14 e assim sucessivamente. Observem que nesse caso o termo A1 é 8, quer dizer, o primeiro número par maior que 7. O termo A2, o segundo termo, é 10. O termo A3 é 12. O termo A4 é 14. E o termo A5, que não está informado, é possível sabê-lo. O próximo número par após o 14 é o 16. No caso ainda dos números pares, é possível observar que
cada termo a partir do primeiro é obtido somando 2, ou seja, para obter o segundo termo, basta somar 2, que dá 10. Para obter o terceiro termo, basta somar 2, que dá 12. Para obter o quarto termo, que é o 14, basta pegar o anterior ao 14, que é 12, e somar 2. Terceiro exemplo. Dada a sequência 7, 10, 13, 16 e assim sucessivamente, pergunta-se qual é o primeiro termo. Muito fácil. O primeiro termo, também chamado de A1, é 7. Primeiro termo. Qual é o quarto termo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quarto termo é 16. Próxima pergunta. Qual é o quinto termo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo. Observe que nesse caso é possível saber qual é o quinto termo. Se vocês observarem, vocês perceberão que o segundo termo ele veio de 7 mais 3. Que o terceiro termo ele veio de 10 mais 3. Que o quarto termo ele veio de 13 mais 3. A menos que haja alguma pegadinha por parte da questão matemática, vocês sempre vão olhar o seguinte, vão olhar desta forma. Se conseguirem perceber qual é a chamada lei de formação da sequência, vocês conseguirão o quinto termo. Nesse caso, uma sequência muito fácil. O quinto termo há de ser 19, porque somou-se 3 ao 16 da mesma forma que se somou 3 sempre ao termo anterior para obter o seguinte. E o sétimo termo? Ora, para obter o sétimo termo, vou repetir a nossa sequência acima, que é 7, 10, 13, 16 e assim sucessivamente, né? E vou tentar montar o restante da sequência. 7, 10, 13, 16, 7 mais 3, 10, 10 mais 3, 13, 13 mais 3, 16, então 16 mais 3, 19, 19 mais 3, 22, 22 mais 3, 25, 25 mais 3, 28 e assim por diante. Logo, o nosso sétimo termo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo é 25. Portanto, a resposta é: qual é o sétimo termo dessa sequência? O sétimo termo é 25. E esta é a aula de hoje. Vocês vão ter que rever para fazer a atividade, inclusive as aulas anteriores, vão ter que resolver as questões da atividade que estará no e-mail de vocês, no caderno, e só vão enviar a atividade para mim quando realmente tiverem certeza de que as questões resolvidas estão certas, pois não há chance de mandar 2 vezes a mesma atividade. Tenham uma boa semana de estudos.